E aí, meus amigos, tudo bem? Tô de volta, não precisa mais chorar. Titio voltou e vamos embora para a segunda aula do nosso extensivo. Pessoal, hoje eu trouxe aqui, olha, as síndromes diarreicas para discutir com vocês. E eu vou te dizer, fica muito ligado nessa aula, porque essa aula pode estar presente na prova de cirurgia, na prova de clínica médica e na prova de pediatria. Por isso que quando a gente vai gravar essa aula aqui na cirurgia, a gente ganha 3 salários. Porque uma parte vem de Felipe, uma parte vem de Lafayette e a outra parte está aqui por conta da cirurgia. Brincadeiras à parte, pessoal, é sério. Aula muito importante, aula que pode estar em mais de uma matéria. Você não pode deixar de prestar atenção nela. Agora, eu queria apresentar para vocês hoje meu editor de vídeo, o famoso Lorinaldo Amorim. Louro, muito bom estar aqui com você hoje gravando. Dimas teve uma diarreia, não pôde gravar aqui hoje. E aí, Louro assumiu aqui o posto. Lorinaldo, se eu perguntar para você aí em casa, o que é diarreia? Bom, você até sabe o que é uma diarreia, mas talvez você não saiba definir, né? Você pode dizer são fezes mais amolecidas, fezes liquefeitas. É um aumento do volume fecal perfeito. São fezes associadas a uma dor abdominal, ao sintoma de cólica. Perfeito, galera. Mas vamos lá. Vamos realmente definir o que é. Eita, tem necessidade de. Eixe, que sujinho. Eu imagino um voo São Paulo-Frankfurt. Aí você comeu alguma coisa antes de entrar no avião, não se deu bem e tá aí, olha, deixando o seu rosto. Não faça um negócio desse, né? Brincadeiras à parte, a edição não vai nem dar para passar aqui essa imagem, mas pronto, melhorou, melhorou. Pode olhar de volta para o slide. Pronto, vamos lá. Definindo agora, sem brincadeira, o que é diarreia? Diarreia é a presença de fezes amolecidas. É o aumento do número de evacuações diárias, pelo menos 3 vezes em 24 horas. Aumento na quantidade de fezes. Então você pode até não saber quanto é seu volume fecal, mas você vai dizer: eita, eu estou evacuando mais que o normal. Se você quiser pesar mais de 200 gramas por dia, isso aí dá o diagnóstico de diarreia. E ela pode ser aguda, quando dura até 14 dias, ou crônica, quando dura mais que 30 dias. Então, na tua prova, principalmente, vai ser importante para a gente a diarreia crônica. O grande diagnóstico diferencial que a prova vai cobrar para a gente é o diagnóstico da diarreia crônica, porque as diarreias agudas, as diarreias infecciosas, vão tá sendo discutidas aí na aula de clínica, na aula de pediatria, de parasitose, tá? E outra coisa, o que é a disenteria? A disenteria, guarda esse conceito, é a presença de fezes associada a muco e a sangue. E quais são as patologias que a gente vai discutir hoje aqui na nossa aula? A gente vai discutir as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn e retocolite. A gente vai discutir a síndrome do intestino irritável, a colite pseudomembranosa e a diarreia causada pelo tumor neuroendócrino. Então vamos lá, começar discutindo doença inflamatória intestinal. Não olha para a tela ainda não. Pensa aqui comigo, doença inflamatória intestinal. Se é uma doença inflamatória intestinal e está na aula de diarreia, eu vou ter um quadro diarreico. Eu vou ter um quadro diarreico associado a um quadro perfeito, associado a um quadro inflamatório. Então, o nosso paciente vai ter diarreia associada à inflamação. E quais são os componentes inflamatórios que a prova pode nos mostrar? Exatamente. A gente vai ter uma diarreia associada a um quadro febril. A gente vai ter uma diarreia associada a um quadro de aumento dos marcadores inflamatórios, como, por exemplo, aumento da PCR, aumento do VHS, aumento da calprotectina fecal. Então, a prova vai te dar um quadro diarreico associado a um quadro inflamatório, associado a um quadro inflamatório sistêmico. E vou dizer mais. Na nossa vida, doença inflamatória intestinal tem 2 espectros, doença de Crohn e retocolite. Na nossa prova, eu vou saber bem direitinho, e se liga, é isso que a prova vai cobrar, quem é Crohn e quem é retocolite. Mas na nossa vida, pasmem, até 20% dos pacientes eu não vou conseguir estabelecer bem o diagnóstico de Crohn ou de retocolite. Na prova, não. Na prova, eu vou dizer perfeitamente se é Crohn ou se é retocolite, até porque, se a questão gerar dúvida, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer a contestação e anular. Mas guarda aí, na tua vida, até 20% dos pacientes eu não vou definir bem o que é Crohn e o que é retocolite.
E eu vou te dizer mais. O diagnóstico específico de Crohn e de retocolite, ele pode durar até 10 anos para ser finalizado. O paciente pode ter 10 anos de história sem que eu consiga afirmar a minha hipótese diagnóstica. Vamos falar aqui, então, algumas características gerais da doença de Crohn e da retocolite. Então, vamos lá. Já disse que é uma diarreia inflamatória. Eu tenho um quadro diarreico associado a um quadro inflamatório, aumento de leucograma, PCR, VHS, calprotectina fecal. Febre pode estar associada, perda de peso pode estar associada. E se liga nisso. É um quadro diarreico arrastado. Na tua prova, vai ser um paciente com quadro diarreico arrastado e normalmente associado à perda de peso. Fica ligado quando anunciado trouxe essas informações, porque deve ser um diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Há um componente genético completamente relacionado. Aliás, a história familiar talvez seja a mais importante relação da doença inflamatória intestinal. O maior risco de um paciente desenvolver uma doença inflamatória intestinal é se ele já tiver um paciente portador dessa patologia. Então, NOD2, CARD15, HLA, DR1, DR2 pode estar aí associado. Aliás, é um quadro genético, é um componente genético somado a um fator ambiental. A gente não sabe bem o que é que está associado, mas talvez uma infecção por Clostridium, por Campylobacter. Alguns alimentos podem compor este componente ambiental, que associado à genética, faz se desenvolver o quadro da doença inflamatória intestinal. Aí a história familiar, e isso aqui é muito importante, a idade. Dos 15 aos 40, dos 55, 60 até os 80 anos, é quando o nosso paciente vai começar a desenvolver os primeiros sintomas da doença. Então, vamos começar a juntar mais informação aqui comigo. É um quadro diarreico crônico, associado a um componente inflamatório sistêmico, associado a uma perda de peso, que na nossa prova está nessa faixa etária, dos 15 aos 40, dos 55, 60 até os 80 anos de idade. Então, caiu isso aí no teu enunciado, você precisa pensar que a gente está diante de um quadro de doença inflamatória intestinal. E atenção a isso aqui, olha, o tabagismo. O tabagismo, ele é fator protetor da retocolite e ele é fator de risco para a doença de Crohn. Ai, titio, e aí, o que é que eu faço? Bom, se você quiser ter retocolite, você fuma. Você não fuma. Se você quiser ter doença de Crohn, você fuma. Como é? Se eu quero me proteger da retocolite, o que é que eu faço? Eu fumo. Retocolite eu não vou ter, mas eu vou desenvolver doença de Crohn. A bem verdade é, não fume, porque o tabagismo ele pode até ser fator protetor para a retocolite, mas ele é fator de risco para a maioria das doenças aí, né? E os anticoncepcionais? Os anticoncepcionais, eles aumentam o risco de desenvolvimento das doenças inflamatórias intestinais, tanto de Crohn quanto retocolite. Então, vamos lá. O tabagismo, ele protege a retocolite, ele é fator de risco da doença de Crohn. E o anticoncepcional? O anticoncepcional é fator de risco tanto para a doença de Crohn quanto para a retocolite ulcerativa. E eu vou te dizer, essa aula é toda importante. Do primeiro ao último slide dela é importante. Mas se tem o slide mais importante, Titi, olhe, meu software aqui só cabe um assunto. Qual é? É esse aqui. É este slide aqui. Estatisticamente falando, o slide mais cobrado da nossa aula está aqui. Por quê? Porque eu te disse, a nossa prova, ela vai diferenciar bem quem é Crohn e quem é retocolite. E aqui está perfeitamente demonstrada essa alteração. Vamos lá. Retocolite e doença de Crohn. Retocolite, deixa eu até escrever aqui, ó. Retocolite é uma inflamação do reto e dos cólons. Perfeito, top. Então, onde é que essa doença vai ser encontrada? Ok, no reto e nos cólons do paciente. Enquanto a doença de Crohn, ela pode estar presente da boca até o ânus. Primeira informação, a retocolite, ela está presente no reto e nos cólons, enquanto a doença de Crohn, ela está presente da boca até o ânus. Vou te dar aqui um detalhe a mais. Existe uma forma rara de retocolite que ela poupa o reto, então ela pega apenas os cólons, mas o tradicional é que ela pegue o reto e os cólons, e a doença de Crohn, ela pode acometer da boca até o ânus. Uma coisa muito importante, a retocolite é uma doença ascendente e contínua. Te mostro já no próximo slide como é isso. Mas eu vou ter o acometimento retal
e colônico subindo de forma contínua. Enquanto a doença de Crohn, ela faz um acometimento intercalado. Desculpa, ela tem áreas de mucosa acometida intercalada com áreas de mucosa sadias, com áreas de mucosa livres de doença. Pessoal, o principal local do desenvolvimento da retocolite ulcerativa tá aqui, ó, é no reto e no sigmoide, enquanto o principal local do acometimento do Crohn é na região do ilho distal. Principal local de acometimento da retocolite reto-sigmoide e da doença de Crohn, ilho terminal. Aliás, na retocolite, eu até posso ter um acometimento do ilho terminal. Mas veja, para o ilho terminal estar acometido, como ele é ascendente e contínuo, reto, cólon descendente, transverso, ascendente, todos vão precisar estar acometidos para eu fazer a colite de refluxo, a ileite de refluxo. Então, ela acometeu todos os cólons para depois acometer o ilho na retocolite, enquanto na doença de Crohn, não. A doença de Crohn, como a principal topografia é o ilho distal, normalmente o grande acometimento vai estar lá. A retocolite é uma doença restrita à mucosa. No máximo, a submucosa pode estar acometida. Enquanto a doença de Crohn, ela é transmural. Quais são as camadas que formam a parede do trato gastrointestinal? Me lembra aí. Mucosa de dentro para fora. Mucosa, submucosa, muscular e serosa. Com raras exceções, normalmente aqui tá as camadas que formam a parede do trato gastrointestinal. Na retocolite, eu tenho a mucosa aí, no máximo a submucosa, acometidas. Enquanto na doença de Crohn, ela é transmural. Ela pega mucosa, submucosa, muscular e serosa. Pessoal, macroscopicamente, o que eu tenho na retocolite é a presença de pseudopólipos. Pólipos inflamatórios, não são pólipos adenomatosos, são pólipos falsos, são pseudopólipos. Enquanto na doença de Crohn, o achado macroscópico é este aqui, ó, de pedras em calçamento. Esse achado de pedras em calçamento denota aquela característica que eu te disse, de áreas de mucosa doentes intercaladas com áreas de mucosa saudáveis. E também a presença de úlceras aftoides. Úlceras aftoides na região colônica, na região esofágica, gástrica, na mucosa oral. E como é o diagnóstico histológico? Na retocolite, eu tenho a criptite. Você vai lá para o microscópio e você tem a criptite. Distorção de cripta, agregados linfocitários inespecíficos. E atenção, esse achado microscópico da retocolite, ele não é patognomônico. Entretanto, na doença de Crohn, o achado de granulomas não caseosos é patognomônico da doença de Crohn. Então tem até um mnemônico que eu digo, ó, granuloma não caseoso, Crohn não caseoso, Crohn não caseoso. Teve o granuloma não caseoso, fechou o diagnóstico para a doença de Crohn. Vamos fazer o seguinte, eu sei que aqui foi muita informação, então vamos lá, repetir comigo esses achados todos. Na retocolite, eu tenho uma doença restrita ao reto e aos cólons, enquanto na doença de Crohn, eu tenho uma doença que pode pegar da boca até o ânus. A retocolite é uma doença ascendente e contínua, enquanto a doença de Crohn, ela faz o acometimento intercalado. A principal topografia da retocolite, eu te disse, é o reto e o sigmoide, enquanto a doença de Crohn tem como principal localização o ilho terminal. A doença de Crohn é uma doença transmural, enquanto a retocolite ela pega a mucosa e, no máximo, a submucosa. Macroscopicamente, na retocolite, eu tenho achado de pseudopólipos, pólipos não inflamatórios, e na doença de Crohn eu tenho pedras em calçamento e úlceras aftoides. E a microscopia? A microscopia da retocolite me traz um achado de quê? De criptite, agregados linfocitários, distorção das criptas, que não é patognomônico, porque patognomônico é o achado microscópico da doença de Crohn, que são os granulomas, diga, perfeito, não caseosos, Crohn não caseoso. Te mostrando agora aquele acometimento ascendente e contínuo que a gente conversou. Como é isso? Na doença de Crohn, eu tenho áreas acometidas de doença intercalada com áreas saudáveis. Na retocolite, não. Vamos lá, ó. Eu tenho acometimento ascendente e contínuo.
toda a mucosa vai estar acometida. Na retocolite eu não vou ter, por exemplo, a flexura hepática acometida, eu não vou ter o sigmoide acometido, não. Para eu ter a flexura hepática acometida, toda a minha região colônica, até lá, tem que estar acometida pela doença. E a clínica? Bom, a clínica, Titio já te explicou, vai só dar uns detalhes a mais. Na retocolite, eu tenho uma colite, eu tenho uma diarreia, um quadro inflamatório sistêmico e eu posso ter, pessoal, ó, chama atenção, a presença de sangue nas fezes. Ambas podem ter sangue nas fezes, mas talvez seja um pouco mais comum da retocolite. Na doença de Crohn, o que é que eu vou ter? Eu vou ter estenose e fístula e eu vou te explicar por quê. Imagina aquela parede acometida de forma transmural, mucosa, submucosa, muscular e serosa. Se eu tenho o processo inflamatório de toda a parede, essa parede vai inflamar e quando ela desinflamar, o que é que ela vai fazer? Estenose. Ela vai fazer uma cicatriz. Ela vai fazer fibrose. É por isso que essa paciente pode desenvolver estenose. E raciocina aqui comigo. Se essa parede toda inflamada encontra essa parede toda inflamada, elas vão se juntar e fazer o quê? Uma fístula, uma comunicação entre esses dois órgãos. E eu vou te dizer, se a prova trouxer para você um acometimento perianal, o acometimento perianal é característico da doença de Crohn. Guarda esses assuntos, porque eles vão estar aí na tua prova. Uma questão aqui da UFAL sobre a doença de Crohn. Ele está falando especificamente da doença de Crohn sobre o histopatológico. A doença de Crohn histopatológico, ela tem um acometimento transmural, ela pode fazer fístula, ela pode fazer estenose, ela pode ter também o acometimento perianal e outra coisa, ela tem granuloma não caseoso. Então vamos lá, as nossas alternativas. Vamos de baixo para cima. Acometimento transmural, quando dá análise de ressecções. Padrão generalizado, não. Quem tem padrão generalizado normalmente é a retocolite. E ausência de granuloma não caseoso. Não, presença de granuloma não caseoso. Está errada a alternativa D. Vamos ver a letra C. Acometimento transmural, padrão segmentar e presença de granulomas caseosos. Eita, é essa, né? Não, miserável. É granuloma não caseoso. Crohn não caseoso. Vamos à letra B. Acometimento transmural, padrão não segmentar. Falso, pessoal. Quem tem o padrão não segmentar é a retocolite. Aqui a gente tem o padrão segmentar e presença de granulomas não caseosos. Aqui está certo, mas a alternativa toda está errada. Vamos ver a letra A. Acometimento transmural, padrão segmentar e presença de granulomas não caseosos. Crohn não caseoso. Vejam como isso é importante. Vejam como isso cai na prova de residência. Agora vê, é uma doença aqui que tu tá vendo que é grave, não é? A gente não tá para brincadeira. Retocolite e doença de Crohn não tá para brincadeira. E eu trouxe alguns slides para falar sobre complicações. Essas complicações que eu coloquei aqui podem também estar presentes na doença de Crohn, mas elas vão ser mais características quando a gente falar da retocolite. Megacolon tóxico. Vamos lá, megacolon tóxico. O que é esse nome? Não decora não. O que é esse nome? Megacolon. Megacolon é um cólon distendidão. É um cólon grandão. É um cólon que distendeu. E ele está tóxico. Se ele está tóxico, eu tenho uma grande toxemia. Meu paciente está muito inflamado. Então, essa é a característica do megacolon tóxico. Eu tenho febre, inflamação, sinais sistêmicos, toxemia, dor abdominal e distensão abdominal. Pessoal, no megacolon tóxico, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar comida para o meu paciente. Claro que não. Claro que não. Seu paciente está toxemiado. Seu paciente está com a colite. O que é que eu vou fazer? Dieta zero. Sonda nasogástrica. E presta atenção, qual é o grande inflamatório da tua vida e da tua prova? Perfeito, corticoide. Pulso, terapia e antibiótico. Aquela distensão colônica pode favorecer a translocação bacteriana. Pode ter risco de perfuração. Então, você já faz uma cobertura antibiótica. Se teu paciente com 24, 48 horas não melhorou, ou ele já teve uma perfuração, uma isquemia, aí você vai partir para a colectomia deste paciente. Outra complicação, colite fulminante. A colite fulminante é como se fosse um step antes do desenvolvimento do megacolon. A única coisa que eu não vou ter aqui é a distensão. Mas eu vou ter toxemia, eu vou ter diarreia, eu vou ter diarreia com muco, diarreia com sangue. O padrão clínico é bem parecido. Ó, dor abdominal, sangramento, diarreia, toxemia
e anorexia. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou fazer o corticoide, dieta zero, sonda nasogástrica, antibiótico. E caso o paciente não melhore, piore ou complique, eu vou partir para a colectomia. E aqui uma complicação, neoplasia. Imagina aqui comigo você, aquela mucosa colônica ao longo de 10, 15, 20 anos. Inflama, desinflama, inflama, desinflama, inflama, desinflama. Você sabe que o corpo da gente não está preparado para lidar com tanta inflamação. Esses processos repetidos de inflamação e não inflamação, eles vão resultar em displasia. Displasia que pode ter como consequência a neoplasia. Então, o paciente com doença, com retocolite ulcerativa, ele pode desenvolver o adenocarcinoma. E note, não é um adenocarcinoma que está vindo de um pólipo adenomatoso. Aliás, aqueles pólipos, eles são não inflamatórios, são pólipos inflamatórios, pólipos não neoplásicos. Se o pólipo é não neoplásico, ele não vai desenvolver o câncer. O câncer está vindo da própria mucosa que está sofrendo várias displasias. E, obviamente, quanto mais tempo de doença e quanto maior a extensão da doença, maior vai ser a chance de o paciente desenvolver uma neoplasia. Aqui trouxe umas imagens, olha, de uma colite, de um megacólon tóxico. Olha a dilatação desse cólon. Olha como esse cólon está distendido. Este cólon vai perfurar. Por isso que você precisa tratar de forma urgente este teu paciente. E complicações da doença de Crohn. Eu te disse, Crohn faz muita fístula e Crohn faz muita estenose. Até metade dos pacientes com Crohn vão desenvolver fístulas. Fístulas perianais, fístulas entre alças, entre uma alça e uma bexiga e entre a alça e a parede abdominal. Normalmente não tem perfuração em alça livre. Amém. Estenose, por causa da fibrose, pode estar presente, e aí eu vou precisar tratar fazendo plastias daquelas estenoses, mais na frente te explico melhor. E aí, ó, abscesso e doença perianal, características da doença de Crohn. A gente encerra assim a primeira parte da nossa aula.